Oi, voltando com as normas da corregedoria. Aula passada a gente estudou sobre os livros obrigatórios. Agora nós vamos para os classificadores obrigatórios, certo? Então a gente tem que saber o que cada um vai falar, o que cada um para que cada um precisa. Então a gente vai fazer aquele nosso esquema que a gente vai ler o artigo e depois vamos lá no esqueminha, certo? Então, no artigo 75, vai falar que os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Aqui eu acho que abrangem todos os ofícios de justiça, tá? Então, no 1, para atos normativos e decisões da corregedoria permanente com índice por assunto. Tá? Então, além da gente ter um livro, por exemplo, de visitas e correções, a gente também vai ter os classificadores. Que nem os classificadores, na verdade, eles são como pastas de organização do cartório judicial, certo? Dos ofícios de justiça. Eles vão servir para guardar os documentos importantes de forma organizada, porque aí eles vão facilitar para os servidores, né, encontrar qualquer informação quando um juiz ou um corregedor permanente pedir, por exemplo, né? Aí, por exemplo, imagina que você está trabalhando numa empresa, essa empresa ela é grande e ela é cheia de papéis, e-mails, documentos, tudo. Tipo, aquela empresa que utiliza muito papel. E sem essa organização do classificador, por exemplo, vira uma bagunça. Que nem numa escola. Na secretaria, eles têm as fichas dos alunos e estão separadas por nome dos alunos, o ano, né, a turma, tudo. E isso é feito pelos classificadores, certo? Então, de novo, os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. Esse aqui vai falar, né, o artigo 75, né? Ele vai falar quais pastas são necessárias. Então, esse aqui, para atos normativos e da corregedoria, vai falar que o cartório, ele vai guardar as normas, as ordens, né? Normas, ordens. Será que eu consigo diminuir o tamanho disso aqui? É a espessura? Ordens, os comunicados também. E decisões, tipo, também da corregedoria. Vamos aqui primeiro? Vamos ler todos, então. Né? Acho que vai ficar até mais fácil, porque senão eu vou me perder também. Então, os ofícios de justiça também vão guardar os seguintes, vão possuir também os seguintes classificadores. Então, vai ter dos atos normativos e decisões da corregedoria, para cópias de ofícios expedidos. Vamos lá. É que essa subseção aqui é bem curtinha. Para ofícios recebidos, para guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça, os 5 e os 6 foram revogados, para relatórios de cargas eletrônicas e para petições e documentos desentranhados e para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. E também a gente vai ter o classificador, que é para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Lembra que quando a gente foi falar lá dos livros obrigatórios, quando a gente vai inutilizar um livro, porque ele já está no sistema informatizado? Então, vai ter um classificador. Não, aí, naquela inutilização do livro, vai se abrir uma certidão, né, que o juiz corregedor permanente ele precisa autorizar, vão expedir uma certidão para falar da inutilização daquele livro. Então, essa certidão vai estar lá dentro desse classificador, tá? E a autorização também do juiz corregedor permanente. Ok? Vamos ler tudo então, porque ele é curtinho, aí a gente faz um esqueminha lá, nosso resuminho. No 76 vai falar os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados
com índice por assunto mediante utilização do sistema informatizado facultada, pode usar ou não, a manutenção de classificadores próprios. O 77 vai falar: o classificador referido no inciso 2 do artigo 75 vai se destinar ao arquivamento em ordem cronológica das cópias de ofício que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Qual que ele está falando? Ele está falando lá de cópias de ofício expedido. Então, esse de ofício expedido, o classificador dele vai ter que ter, né, em ordem cronológica e cópias de ofício que não se refiram ao feito do próprio ofício de justiça. Esse classificador vai ser aberto com folhas para registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente, nas quais consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Ai, professora, você só está lendo. Calma que a gente já vai para o esquema. No parágrafo 2º vai falar: no presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos mencionados nos incisos 2, 3 e 4 do 75 serão conservadas pelo prazo de 1 ano. Olha o prazo aparecendo aqui. A partir da data da expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Decorrido o prazo estabelecido e desde que reputado sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial, serão inutilizados mediante autorização do juiz corregedor permanente nos termos do parágrafo 2º do artigo 74. Pausa para água. No 79, aqui, ó, falei que é rapidinho. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos, contados do arquivamento, aplicando-se quanto à inutilização o disposto do parágrafo 2º do artigo 74. Então, aqui eu fiz o nosso esqueminha dos classificadores obrigatórios, tá? Então, o classificador, eles são como... Deixa eu pegar uma cor aqui. Como... Peraí, deixa eu me acertar aqui. São como pastas de organização. Certo? Dos ofícios de justiça. Então, ele serve para guardar os documentos importantes de forma organizada. Certo? Quando a gente vai falar que, na verdade, são 7, os livros obrigatórios são 10. Os classificadores são 7, porque a gente teve os que foram revogados, ok? Os classificadores, para entender melhor, é como regras de funcionamento do cartório. Então, tá tudo lá nos classificadores, tudo organizado, o que é o que, onde tá, como foi, tá? Por exemplo, a corregedoria envia uma orientação dizendo: os processos digitais devem ser conferidos diariamente. Aí o cartório guarda essa informação em uma pasta organizada para esse tema, entendeu? Então, todo o sistema ali, eu acho que são as veias, né? Tipo, eu tô dando um exemplo, são as veias do ofício de justiça, tá? Então, aí a gente vai falar agora do... Eu acho que esse aqui, os atos normativos, tá? Parágrafo 2º. Mas vamos fazer uma coisa bem mais organizada. Quando vai falar das normas da corregedoria, a gente tem além de um livro, a gente também tem o classificador. O classificador são os atos normativos e decisões da corregedoria permanente, tá? Como eu dei o exemplo, né? Se a corregedoria fala que vai acontecer alguma coisa, você vai lá e guarda isso, porque é uma decisão ou é um ato normativo vindo da corregedoria. Então, como é que eu posso escrever aqui? Vamos lá. O ofício
guarda normas, ordens, comunicados também, né? Comunicados e decisões da corregedoria, né? Vamos lá, uma pasta. De regras de funcionamento. Funcionamento do ofício. Deixa eu deixar aqui no esqueminha melhor. Deixa eu diminuir um pouquinho. Assim. Certo? Então, o cartório, né, o ofício, ele vai guardar tanto as normas, as ordens, as decisões, os comunicados da corregedoria nesse classificador. Certo? Tudo que vem da corregedoria. Os classificadores de cópias de ofícios expedidos funciona para guardar, né? Porque os classificadores são para guardar mesmo, né? Guardar cópias dos ofícios que enviou. Ai, como assim? É como se fosse uma comunicação. Deixa eu escrever aqui. Comunicação oficial do judiciário. Aí, por exemplo, o cartório ele envia um ofício para um banco ou para uma prefeitura, por exemplo. Aí ele vai guardar a cópia desse ofício que ele encaminhou. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Para comprovar o envio, tá? É um classificador dos ofícios. Ele vai guardar uma cópia para provar que enviou. Por exemplo, o juiz está mandando bloquear o dinheiro de um banco. Aí vão mandar um ofício. Aí, né, o cartório, o ofício, ele manda esse ofício e ao banco, né? Manda esse ofício ao banco falando que o juiz mandou bloquear alguma conta, por exemplo, de algum cliente. E o cartório, ele vai arquivar uma cópia desse ofício, certo? Dos ofícios recebidos, são para guardar ofícios, né? Os ofícios que chegam ao cartório. Quando é expedido, porque é o cartório que expediu aquele ofício, que ele vai mandar para alguém, ele vai guardar uma cópia. E a gente também tem os ofícios que nós recebemos. Aí, por exemplo, aí a gente não mandou um ofício lá para o banco, né? A gente não expediu um ofício e mandou lá para o banco e guardamos uma cópia. A gente recebeu a resposta do banco. E a gente vai guardar essa resposta no classificador dos recebidos, certo? Vamos para os guias de recolhimento. Essa aqui é a guia, gente, é fácil, que ela vai servir para guardar comprovantes de pagamento das diligências do oficial de justiça, daquele servidor que trabalha em campo, do oficial de justiça.
Por exemplo, entregar uma citação, fazer uma intimação. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Por exemplo, citação, intimação, certo? Ou penhorar bens, a questão da penhora de bens, por exemplo. Uma das partes, ele vai pagar a diligência para o oficial citar alguém, certo? Aí essa guia de recolhimento, ela fica guardada, certo? 1, 2, 3, 4, acho que é o 5 e o 6 que estão revogados. Faltam só mais 3. Vamos lá. Deixa eu só lembrar qual que é. Eu sei que tá escrito lá, mas eu quero ver se tem algum detalhe aqui. A questão do... Tá. Então, relatório de cargas eletrônicas. Para que ele vai servir? Para guardar o quê? Relatórios. Sobre... Por que não apaga? Ai, mas essa borrachinha aqui, ela tá demais. Guardar relatórios sobre movimentações eletrônicas dos processos. Aí, por exemplo, um promotor ele recebe uma vista eletrônica de um processo. Aí o sistema ele vai gerar um relatório. E esse relatório vai ficar arquivado, certo? Então, esse aqui, para relatórios de cargas eletrônicas, esse classificador ele serve para guardar os relatórios sobre movimentação eletrônica dos processos. Ok? Ai, professora, mas o que é carga? Carga, gente, é quando alguém recebe acesso ou uma responsabilidade, né? Responsabilidade temporária sobre o processo. Eu sei que a bagunça que eu faço é uma bagunça organizada para mim, eu espero que seja para vocês também. Certo? Aí, agora, acho que a 5 e a 6 foram revogados. 7, acho que essa aqui vai ser a 8ª. Para petições e documentos desentranhados e para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Então, ele vai guardar, nesse classificador, ele guarda documentos que... Vamos deixar separadinho, como se fosse um mapinha mental. Guarda documentos que foram retirados, desentranhados do processo. Serve, né, aqui na questão, deixa eu só apagar aqui. Opa, não apaga. Retirados do processo ou não puderam entrar no processo.
É porque fala, ó, classificadores de petições e documentos desentranhados, né, retirados, e para aquelas petições que não sejam passíveis de juntar aos autos, aos processos, tá? Então, o desentranhar é retirar alguma coisa, tá? Por exemplo, um advogado ele juntou um documento errado, aí o juiz manda retirar esse documento. Só que esse documento ele vai ficar guardado no classificador. Ele não evapora, ele não some, ele não vira nada, tá? Essa questão da retirada. A questão do que não foi possível, né, ser juntado, por exemplo, o advogado ele vai protocolar uma petição em processo errado. O processo do ciclano e foi pro fulano, tá? Aí, essa petição, ela não entra nos autos. Ela vai ficar guardada separadamente naquele classificador, ok? Então, vamos lá. Agora, esse aqui, para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Eu já que meio que falei, né, da inutilização dos livros, tal, quando a gente passa para o sistema eletrônico, que ele pode ser inutilizado, né, após a sua inserção no sistema eletrônico, de ficar guardado 2 anos, não se esqueça dos prazos, ficar guardado 2 anos e ele só pode ser inutilizado com a autorização do juiz corregedor permanente, depois desses 2 anos, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui significa o quê? Guardar documentos que autorizam destruir papéis antigos. Aí, que nem depois do prazo legal, né, daqueles 2 anos, o juiz corregedor ele vai mandar inutilizar o documento velho. Essa autorização que vai ficar arquivada, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem os classificadores obrigatórios, que são a gente tem os classificadores dos atos normativos e decisões da corregedoria permanente. Peraí, água. Que o ofício ele vai guardar as normas, ordens, comunicados, decisões da corregedoria, que são mais as regras do funcionamento do cartório, tá? A gente vai ter um classificador, que são as cópias dos ofícios expedidos, que vai servir para guardar cópias dos ofícios que enviou. É uma comunicação oficial do judiciário. Então, por exemplo, eu estou expedindo um comunicado, um ofício, para um determinado lugar. Eu vou pegar uma cópia desse meu ofício e vou guardar nesse classificador. Só que eu tenho ofícios que eu recebo também. Então, esses que eu vou receber, pode ser resposta, enfim, eu vou guardar num classificador também, que são dos ofícios recebidos, porque eu recebi, certo? O classificador que vai guardar as guias de recolhimento que foram feitos pelas diligências, os trabalhos do oficial de justiça na rua. Quando ele vai fazer uma citação na casa de alguém, quando ele vai intimar alguém no serviço dela, certo? Então, quando se faz essa diligência, há um pagamento. E esse pagamento, né, essa guia de recolhimento, o comprovante desse pagamento vai para um classificador, certo? A gente tem o classificador também de relatórios de carga de autos. Relatórios de cargas eletrônicas, que serve para esse classificador, ele serve para guardar os relatórios sobre as movimentações eletrônicas do processo. Por exemplo, tem o processo do Tício. O Tício é um processo civil que ele bateu no carro de outra pessoa, do MEV. E tá rolando o processo, e o advogado ele vai juntar uma petição, sei lá, um comprovante que o Tício pagou o carro, né? Pagou o conserto, ele vai juntar isso lá no processo eletrônico. Juntou, eu vou guardar, aí eu vou ver esse processo, ó, teve essas movimentações nesse processo aqui durante essa quinzena. Durante esses 15 dias, os advogados eles fizeram movimentação no processo. Então, eu vou receber, ou eu vou arquivar
Eu vou guardar esses relatórios, tá? Ou quando um advogado ele pede para ver os autos, né? Ver o processo. Então, né, que aqui tá a questão das cargas eletrônicas. É quando alguém recebe acesso ou responsabilidade temporária sobre o processo. Então, tudo que acontecer ali dentro do sistema eletrônico de um processo, a gente vai ter um classificador que vai guardar todos os relatórios de movimentações que estão naquele sistema eletrônico sobre o processo. A gente vai ter um classificador sobre petições e documentos desentranhados e para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Então, por exemplo, tem um documento que foi retirado porque ele foi colocado ali naquele processo indevidamente, ele não vai sumir do mapa, ele vai ser colocado no classificador como documento retirado, desentranhado. Ou um processo que não pode ser colocado, ele também não vai sumir, ele vai para aquele classificador. Autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. É um classificador que vai guardar os documentos de autorização da questão de destruição dos livros, dos livros obrigatórios e dos classificadores também. No artigo 76, ele vai falar da questão dos atos normativos, decisões comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral de Justiça, de interesse do ofício, serão arquivados e indexados como índice por assunto. Então, vamos lá. Então, aqui, eu estou no artigo 76, certo? Que fala dos atos normativos decisões também, né? Decisões do Conselho Superior da Magistratura e também da Corregedoria Geral de Justiça. Deixa eu só confirmar. Opa. Sim, da Corregedoria também. Tá? Eles vão ser arquivados e Eita, que subiu a montanha. Ai, que raiva. Indexados. Certo? Então, o que significa isso aqui? As normas, né? Esses atos normativos, as normas importantes. De quem? Quem que manda? Quem que é o Conselho Superior da Magistratura? Quem que é a Corregedoria Geral da Justiça? Então, as normas importantes do tribunal, né? Porque eles fazem parte do Tribunal de Justiça, né? E da Corregedoria, onde eles precisam ficar? Mudar de cor. Eles precisam ser... Essas normas precisam ser guardadas, organizadas e fáceis de localizar. O que significa, cadê? O indexado. Organizado por assunto. Não tá escrito lá, ó? Vamos lá? Indexados com índice por assunto. Então, por assunto e índice. Opa! O que mais tá falando? Mediante a utilização do sistema foi facultada a manutenção do classificador próprio. Gente, esse daqui... O 76, eu sei que tá uma bagunça, mas é meu jeito. Ele não tem um classificador obrigatório.
ele pode ser um classificador. Cadê? Facultado? Não sei se essa palavra vai ficar legal. Deixa eu fazer aqui um negócio. Como eu posso escrever? Não precisa ter classificador obrigatório. Tem se quiser, que é facultado. Não foi? Deixa eu só confirmar aqui. Se teu conselho com índice, tá. Eu quero ver se tem alguma coisa falando de sistema informatizado. Os atos normativos e decisões comunicados do Conselho Superior, da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados, ok? Com índice por assunto, mediante utilização do sistema. Mediante. Então, aqui é pelo... Eita, mas aqui ficou uma bagunça. Então, ele é pelo sistema informatizado. Então, ele é... Normalmente, isso aqui, ó, quando a gente guarda, organiza e é fácil de localizar, né, na questão por assunto, índice, é pelo sistema informatizado. Então, ele vai ser guardado digitalmente, tá? Mas pode manter as pastas físicas também, porque ele não é um classificador obrigatório, ele é facultado. Facultado, nem sei se essa palavra existe. Será? Opcional. Eu posso, o meu cartório, ele pode querer abrir um classificador para os atos normativos das decisões da Corregedoria ou do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça. Mas, professora, tá lá. Aqui, ó, decisões da Corregedoria Permanente é um livro, é um classificador, desculpa, obrigatório. Da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Magistratura é facultado abrir um classificador, certo? Vamos lá para o 77. Eu falei, acho que em 2 vídeos atrás, ou até mesmo no anterior, que essa parte é chata. É chata. Então, o 77 vai falar do classificador de cópias de ofícios expedidos. Tá? Como que eu posso escrever aqui? Ele vai se destinar, né? Destina-se ao arquivamento em ordem, né? Tem ordem cronológica? Deixa eu ver. Opa, lógica. 77. Ordem cronológica, sim. Classificador referido no inciso 2 do 75. Que é qual? O 2. É do desentranhamento. Então, ele vai... 77 vai falar que esse aqui vai se destinar ao arquivamento. Não, nesse não. Opa! Em ordem cronológica. Certo? Então, esses classificadores, eles têm que se organizar por data. Certo? Janeiro, fevereiro, né? No parágrafo 1º, vai falar da questão do... Esse classificador será aberto em folhas para o registro de todos os ofícios. Então, vamos lá. Sabia que tinha que ter escrito menor. Numeração sequencial. Numeração sequencial.
Por exemplo, aí o ofício, ele vai receber um número. Tipo, né? Da questão do ofício expedido. Aí 001/2026. Aí o outro vai ser o 002/2026. E por aí vai, tá? Deixa eu ver outro. Ah, tá, peraí. Gente, é só assim, eu tô estudando junto também. Anual, tá? Numeração anual. Designação, lado do número do registro, número do processo ou a circunstância. Tá, então vamos fazer melhor aqui. Vamos dar um exemplo melhor. Pelo Chrome, é melhor escrever aqui. Mas para gravar fica ruim porque fica até lona aqui tampando. Então, por exemplo, eu tenho o processo 15, vai. 015. 2026. Aí depois eu vou ter o 16. 2026, certo? Aí esse aqui e esse aqui. Aí esse processo vai ser, vai ser o 00145 0789, número do processo, tá? Aí aqui vai ser referente ao Banco do Brasil e aqui vai ser, por exemplo, do Itaú, tá? Então é essa questão. Que fala do registro com numeração sequencial e renovável anualmente, nas quais consignar-se-ão ao lado do número do registro, o número do processo ou a circunstância que não, se não se referir a nenhum feito de destino, certo? No segundo vai falar, no presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Então, se for o caso, a gente pode ser, né? Pode ser guardados comprovantes de envio, né? Ou não. Pode ser. Você guarda sim ou não. Por exemplo, um comprovante de e-mail, um protocolo eletrônico, tá? Vamos agora para o 78. Os ofícios mensageiros eletrônicos. Agora vai entrar no 2, 3 e 4. Então, a gente vai lá para o nosso esqueminha. Lá embaixo. O artigo 78. O artigo 78 vai falar que serão conservados no prazo de 1 ano o quê? Prazo de 1 ano, beleza. Só que eu só tô confirmando aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Prazo de 1 ano. O quê? A gente já faz o nosso resumo, tá? Ela faz o resumo dela. Então, vocês podem fazer aí também do jeito que vocês achem que vai ser melhor para vocês fazerem a revisão de vocês, tá? Então, o que vai ser guardado? O recibo, né? Os ofícios. De quê? Enviados e recebidos. Vão ficar o quê? Guardados. Contado. Ai, tem questão do... A partir da data de expedição ou do recebimento. Vamos lá. Contado da expedição ou do recebimento. Certo? Aí, que nem, por exemplo, um recibo ele foi guardado dia 10 do... Não, ele foi recebido dia 10/5, né? De 2026. Aí ele vai ficar guardado até dia 10/5 de 27. Ok?
o quê? Os ofícios que são enviados e recebidos, eles ficam guardados no prazo de 1 ano a partir do momento da sua expedição ou do seu recebimento, tá? Aí a gente vai ter o parágrafo único que vai falar que depois do prazo, depois de 1 ano, né? Depois de 1 ano do quê? Do artigo 78, né? A gente está no parágrafo único. Depois desse 1 ano, quem? O escrivão vai verificar, né? Verifica se ainda é útil aquele ofício. Se não for, pode destruir. Depois de 1 ano, tá? Quem que vai? O escrivão. Mas, vamos marcar com um laranjão. O juiz corregedor permanente deve autorizar. Ok? Acabou? Não, acho que tem outro artigo. Tem o 79, meu povo. Vamos lá no artigo 79. No artigo 79, acho que são das guias, né? Sim, são as guias. Então, as guias de recolhimento. Que prazo, gente? Prazo pega. As guias guardadas. Guardadas. Mínimo 2 anos, tá? As guias de diligência do oficial de justiça, certo? Então, vamos lá. O ofício, 1 ano. Guia, 2 anos. Ok? Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui, porque eu fiz um resumo aqui e eu queria passar. Então, vamos lá. Então, a gente tem os classificadores obrigatórios. Classificadores obrigatórios. Agora aqui é do meu esqueminha que eu fiz. A gente vai ter o classificador de atos normativos. A gente vai ter o classificador de ofícios expedidos. Os de ofícios recebidos. As guias de recolhimento de diligência, os relatórios eletrônicos, os de documento desentranhados e os de inutilização. Os obrigatórios. Esse aqui, guardar regras e decisões. Esse aqui, ele guarda, tudo vai ser guarda, tá? Cópias do que foi enviado. Esse aqui guarda comunicações recebidas.
Esse aqui guarda as guias do oficial. O relatório eletrônico, ele vai guardar as movimentações do sistema. Desentranhamento vai guardar os documentos retirados. Os documentos retirados. Inutilização vai guardar a autorização para destruição. Ufa! É chato, mas a gente entende. Tem que entender, pelo amor de Deus. Porque eu acho que sempre cai sobre essa parte. É porque é daqui pra pior, tá? A primeira parte que eu acho mais fácil já foi. Agora, dos classificadores, então a gente tem todos aqueles, né? Só que a gente tem a questão de que são os atos normativos do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral de Justiça, ele não tem um classificador obrigatório. Classificador obrigatório. Mas eu posso abrir um, se eu quiser. Mas tudo que for, tipo, que chegar de arquivo, de decisão, algum ato do Conselho Superior ou da Corregedoria, ele já vai para o sistema informatizado e lá ele é guardado, lá ele é organizado, lá ele vai ter um índice por assunto, entenderam? E não precisa de um classificador obrigatório, tá? Se quiser, o ofício pode fazer. A questão, a gente tem 2 prazos na questão dos livros, dos classificadores. A gente tem a questão do classificador do ofício, que pode ser enviado ou recebido, né? Que são de 2. Eles têm que ficar guardados por 1 ano, tá? Contado a partir da expedição ou do recebimento, a partir do que eu enviei ou do que eu recebi. Guardados por 1 ano. Depois de 1 ano, o escrivão, o chefe lá do cartório, ele vai verificar. O escrivão está abaixo do juiz, tá? Ele vai verificar se ainda aquele papelzinho, aquele ofício lá é útil. Se não for, ele pode ser destruído após a autorização do juiz corregedor permanente. E essa autorização vai ficar onde? No classificador de autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Entendeu? A gente tem as guias de recolhimento de diligências. Eles vão ficar guardados no mínimo 2 anos. Certo? Aqui não fala da inutilização. Deixa eu ver. Ah, fala. Então, fala sim. O artigo 74, parágrafo 2º, que vai ser a mesma coisa. Então, aqui é destruído após autorização do juiz corregedor permanente. Quem vai fazer isso é o escrivão. Ele vai verificar. É a mesma coisa ali do ano, dos ofícios expedidos ou recebidos, a mesma coisa para as guias de recolhimento. Tá? Então, atos normativos, ele serve para guardar regras e decisões. Os classificadores de ofícios expedidos, eles servem para guardar cópias do que foi enviado. O classificador de ofício recebido guarda comunicações recebidas. Classificadores das guias de recolhimento, ele guarda as guias do oficial, né, os comprovantes. Classificador de relatórios eletrônicos, ele guarda as movimentações do sistema. Classificador de documentos desentranhados, guarda os documentos retirados. E o classificador de inutilização, ele guarda a autorização para destruição da autorização, juiz, corregedor permanente. Certo, meu povo? Aqui, fico aqui. Ainda eu não vou quicar na minha no meu edital verticalizado, porque eu ainda não terminei, eu parei no 79, tá?
eu tenho que chegar no 86 para dar um ok aqui, tá? Quando finalizar aqui, nós vamos para as questões, certo? Lembrando que isso aqui também tá lá no kit da apostila. A apostila é isso aqui, tá? Das normas, tá? Com 75 páginas. Lembrando, eu sempre aconselho ler a lei seca, embora, eu considero as normas como lei. Aqui abaixo, cadê? Vai ter o resumo, um resuminho que eu fiz, só que eu aconselho a você fazer o seu próprio resumo. Se quiser fazer em cima desse aqui, pode fazer. Ó, tá tudo bonitinho. Vamos ver o que a gente acabou de falar. Aqui também tem o... Ah, cadê? A tabela de prazos. Tabela de prazos, porque prazo sempre cai. Então, tá todos os prazos, tipo, o que é, qual o prazo e qual o artigo de que ele foi tirado. Tá tudo aqui bonitinho. Certo? Outra coisa, questões. Aqui nós temos 50 questões de normas da corregedoria. Questões para treino. Aqui, ó. Prazo. Certo? Então, ficamos aqui com os classificadores obrigatórios. Beijo, tchau!